mais um episódio do nosso Talk Show, Tonight Disney Show. Mais um grande episódio com mais um grandes convidados. Pois é, porque hoje o nosso não é convidado, é convidados. Eles são dois irmãos apaixonados pela Disney, Rodrigo e Bruna. Bruna é engenheira, bailarina profissional e professora de dança. Ela dança desde os 5 anos no estúdio DNA de Petrópolis, que desde 2011 faz parte do projeto Disney Performing Arts. A Bruna vai falar muito disso com a gente hoje. Atual Disney Imagination Campus. A partir dele, o estúdio foi aprovado e já se apresentou 6 vezes nos parques da Disney, no Disney Springs, e também já fez apresentações na Universal Studios e também na abertura dos jogos da temporada da NBA em Orlando. O Rodrigo é jornalista, especialista em marketing e gestão empresarial, atuando há 13 anos no mercado de trabalho, viciado em conteúdos Disney, marketing, história, filosofia, história dos parques, storytelling. O cara é, de fato, um Disney maníaco, um apaixonado pelo universo. Ainda após a sua primeira visita, que foi em 2011, ele também participou de algumas apresentações nos estúdios. Muito bem, sejam bem-vindos ao nosso Muro Roxo. Vem pra cá, Bruno e Rodrigo. Olá, pessoal. Oi! Boa noite, Tudo todo mundo. bem? Boa noite, Felipe. Tudo jóia? Tudo bem? Tudo ótimo. Sejam muito bem-vindos ao nosso estúdio improvisado, mas aqui é o papo da gente. É isso aí, tá ótimo. Boa noite, obrigado pelo convite, antes de tudo. O prazer é meu. A gente está feliz demais de estar aqui, especialmente nessa semana, que é bem especial pra gente. E nós vamos falar muito disso, nós vamos explorar essa marca incrível. Com certeza, nós vamos explorar muito isso, vamos falar bastante sobre Disney aqui, que eu sei que é a casa de vocês também. Então nós vamos falar bastante, vamos deixar aqui aberto também as perguntas. Quem estiver chegando aí na live, pode mandar pergunta, pode mandar mensagem, tanto para o Rodrigo quanto para a Bruna, nós vamos ler aqui no ar, não tem problema nenhum. Mas antes de mais nada, eu quero dizer a você que este talk show, assim como The Morning Disney Show, é patrocinado pela agência de viagem Travel Guide Orlando, uma agência oficial Walt Disney no Brasil e nos Estados Unidos. Pois é, meu filho, a Travel Guide Orlando faz todo o seu planejamento de viagem, desde aéreo, terrestre, ingressos, seguros, locação de carro e muito mais. Quer saber? Aponta agora o seu celular para esse QR Code que está passando aí na tela e vá direto para o site da Travel Guide Orlando, onde lá você pode fazer cotação sem compromisso de ingressos, hotéis, casas, carros, eventos em Orlando e muito mais. E a Travel Guide Orlando também tem uma área muito especial, que é o guiamento remoto Disney. Pois é, a Travel Guide Orlando também faz o guiamento remoto da Disney para você e para sua família, atendendo grupos a cada 5 pessoas. A Travel Guide Orlando faz todo o serviço de experiência Disney para você, meu filho. Ela agenda a fila, faz toda a compra de refeições, snacks, prepara a sua viagem num roteiro personalizado dentro dos 4 parques temáticos da Disney. Pois é, com a Travel Guide Orlando você fica mais tranquilo, a Travel vai cuidar de todo o seu dia, de toda a sua experiência, vai posicionar você e seu grupo estrategicamente nos principais shows do Walt Disney World Resort, o Happily Ever After no Magic Kingdom e o Fantasmic no Disney's Hollywood Studios. Quer saber mais? Aponta agora o seu celular para esse QR Code que está passando agora para esse, hein? Para esse. E chame um dos agentes de sonhos para você conhecer um pouco mais do guiamento virtual Disney. É o plano Disney Experience aqui da Travel Guide Orlando. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Tá indo para Disney, esquece esse negócio de ficar se preocupando em marcar fila, em marcar Disney Plus, em ficar comprando pelo aplicativo, esquece. Deixa tudo com o nosso time de guias e eles vão proporcionar um momento de fato mágico para você e para sua família.
Pois é, Rodrigo e Bruna Pedrotti, do Instagram, aí já segue já, inclusive, viu, gente? Instagram Pedrotti pela Disney. Eu costumo, assim, sempre fazer uma pergunta inicial, que é a pergunta básica, né? Como que é? Me conta aí os dois, eu quero uma versão dos dois, como tudo isso começou? Vamos lá. Se a gente for começar do princípio, o Instagram mesmo, o Pedrotti pela Disney, ele começou em abril do ano passado, em abril de 2022. E aí tem muito a ver com a nossa história de idas à Disney, assim. Como você bem falou ali no início, na nossa apresentação, a gente foi para a Disney de Orlando a primeira vez em 2011. E a gente foi através do estúdio de dança que a Bruna dança desde criança, que hoje ela é professora. O estúdio passou por uma seleção para participar desse projeto que chama Disney Performing Arts, hoje ele chama Disney Imagination Campus, que é um projeto da Disney que valoriza, né? Ele é feito para valorizar vários tipos de arte, e também tem algumas coisas voltadas para a ciência, a gente pode falar um pouquinho mais dele depois. E aí, depois da primeira vez que a gente foi para a Disney, a gente costuma dizer, todo mundo que chega na gente fala assim, eu nunca fui, estou indo a primeira vez, a gente já fala, se prepara, porque você não vai querer ir para outro lugar. É bem assim. E eu acho que esse é o sentimento de todo mundo que já foi uma vez para Orlando. Você vai e você não quer sair de lá. E a primeira vez que a gente foi assim. Surgiu a oportunidade do estúdio que eu dançava de ir dançando, e aí é diferente, né, de ir com uma excursão normal. Você tá indo para dançar na Disney, então para quem dança isso é muito grande. E aí a gente pensou, na época a gente era menor, e a gente falou assim, não, tá, então vamos. Mas a gente nem sabia exatamente o que era a Disney no tamanho, né? A gente achava que era, sei lá, o Parque do Castelo. Cara, mas isso é muito grande. Vocês têm noção da dimensão disso? Vocês chegaram a dançar dentro dos parques Disney? Vocês chegaram a fazer uma apresentação? Sim, quando foi que vocês tiveram dimensão disso? O quanto isso era grande, assim? Sem ainda conhecer muito a Disney. Eu vou falar por mim, depois eu vou deixar a Bruna falar, porque ela é a bailarina em si, eu fiz algumas participações, mas eu acho que... Ela é a mestra. Exatamente. Siga a mestra. Eu acho que a gente percebeu a partir da segunda vez que a gente foi. Na primeira, a gente ficou muito encantado com tudo. Pelo menos para mim, na segunda vez, eu já estava muito apaixonado pelo universo da Disney, já tinha começado a estudar, já estava meio viciado em conteúdo. A segunda vez que a gente foi em 2014. E aí a gente começou a perceber o quão grande era a dimensão da Disney no mundo e tudo que ela representa para tanta gente, e o quão grande era o que a gente estava fazendo indo para lá junto com o grupo. E eu acho que para mim foi nessa segunda vez que a gente ligou essa chavinha. E para ela, acho que tem muitos momentos importantes aí, né? Eu acho que eu tomei dimensão do quão grande a Disney era quando a gente foi em 2011 mesmo. Que eu fiquei assim, gente, eu achava que era... Porque naquela época, assim, não parece ter tanto tempo, mas tem. E não tinha essa informação toda, esses montes de blog, esses montes de coisas. A gente não pesquisava tanto. Todo mundo sonha em ir para Disney, mas era uma coisa mais distante. Quando a gente chegou lá, então a gente não pesquisou. Quando a gente chegou, eu vi que era um negócio muito grande. E a gente participou de seleção, teve que mandar vídeo, teve que mandar um monte de coisa para eles realmente aprovarem a nossa ida para lá como grupo. Porque eles não aceitam 100% qualquer um. Não é só chegar lá e, eu quero dançar aqui. Não é bem assim. Então a gente mandou muitos vídeos. Sem contar a exigência, né? Exigência da qualidade, performance, tudo. Eles exigem qualidade, eles precisam ver as roupas que a gente vai usar para não ter nada inadequado. Eles falam sobre tatuagens, que assim, eles não têm nada contra, mas se tiver alguma coisa escrita, ele tem que tapar, porque vai que eles não entendem a língua, alguém pode se sentir ofendido, então você não pode ter uma tatuagem que possa ofender alguém, então você tem que cobrir. Então eles prezam por tudo isso, e aí quando eu cheguei lá a primeira vez, eu fiquei assim, cara, isso aqui é muito grande, não é tão simples assim. E nesse primeiro ano, a gente foi convidado para dançar 2 vezes. E a gente é recepcionado por um cast member da própria Disney. E a gente conheceu ele fala com a gente até hoje. A gente já foi várias vezes e ele sempre vai até a gente falar, que é o Jeff. Ele é maravilhoso. A gente conheceu ele lá. E ele conversava com a gente nos bastidores e contou pra gente que normalmente a gente vai e dança no palco do Disney Springs, aquele palco que tem na frente da loja grande, aquele palquinho que tem ali.
A gente dança ali e você vai pra se Quase na apresentar frente da World of Disney, né? Você fala Isso, perto da... esse aí. Entre a World of Disney e a Lego Store. Isso, aí. esse aí. É. Que ali tem várias apresentações de música, tem apresentações de teatro, tem apresentações de dança, exatamente que é o que o Rodrigo falou, da valorização da arte ali. E ele fala pra gente, é pra gente dançar uma vez, a gente faz todo um ensaio, ficamos 3 meses ensaiando, mas a gente vai dançar uma vez. E é isso, você dança uma vez, você vai... É claro que você não faz o gasto da viagem para só dançar, a gente aproveita para visitar os parques. E no meio de um parque a gente recebeu uma ligação para convidar a gente, porque algum grupo tinha... Eu não sei direito o que aconteceu com o grupo, mas faltou um grupo. Eles não conseguiram ir. E eles ligaram para a gente e falaram assim, a gente gostou muito da apresentação de vocês, a gente quer que vocês venham de novo. E a gente, no meio do Animal Kingdom, olhou um para a cara do outro e falou assim, vamos! Nossa, tipo, a diretora do estúdio já estava assim, cara, a gente veio para dançar, vamos, eles estão... É único, ninguém nunca dançou, ninguém nunca tinha dançado até aquele momento 2 vezes naquele palco no mesmo ano, na mesma viagem. E aquilo foi muito grande e a gente voltou assim, cara, eles gostaram da gente, aquele lugar enorme e eles gostaram da gente. E aí eu acho que eu percebi ali, quando a gente dançou pela segunda vez, a gente percebeu assim, isso é único. Isso não acontece sempre. Então a gente está num lugar muito grande e sendo reconhecido por isso. Sem dúvida. E me fala uma coisa, pergunta que não quer calar aqui. E entrada para Disney nessa brincadeira toda, entrada para os parques, ganha ou não? Não. Infelizmente, não. Na verdade, o que acontece, para participar do programa, tem todo esse processo de seleção e existem algumas agências especializadas no Brasil que fazem essa ponte com o time da Disney para fazer né, as inscrições e tudo. E o grupo é montado como se fosse realmente um grupo de excursão, um grupo indo para a Disney de jovens, e aí podem ser crianças, adolescentes e adultos, e aí o custo da viagem é custeado por quem vai se apresentar mesmo. Então, assim, existia até mais algum tempo atrás, principalmente por você ser considerado um cast member naquele dia que você está se apresentando. Na verdade, eles não chamam nem de cast member, é um membro honorário. Um membro honorário. Existe um pequeno desconto ali nos ingressos, existe alguma questão assim, mas não é nada... não é dado, não é de graça, a viagem é custeada por quem vai participar mesmo desse momento. No caso, o estúdio de vocês custearam a viagem. Aí deixa eu falar, esse crivo, esse teste que vocês passaram é tipo um auditions. Vocês fazem é tipo um audition, vocês fazem ali uma apresentação para um staff específico da Disney ou de uma empresa que trabalha para a Disney nessa pré-seleção? Esse auditions é diretamente para a Disney? É diretamente para o Performing Arts, na verdade. A gente manda porque quem organiza a nossa viagem é a Talent Tour, uma empresa daqui de Petrópolis mesmo. E eles que fazem essa ponte com a galera do Performing Arts. Tem essa ponte com uma agência aqui que hoje chama Imagination Campus. Mudou o nome do programa no ano passado, acho. Agora Imagination Campus. Isso aí. Fantástico. E aí essa empresa aqui de Petrópolis faz essa ponte. Então a gente gravou os vídeos e aí tem toda uma regra, né? Não pode ter figurino, tem que ser uma roupa tipo normal, preta, para não influenciar, né? Porque às vezes a roupa influencia, então tem que ser uma roupa padrão. E aí a gente faz esse vídeo e a Talent que manda para eles fazendo essa ponte, né? Mas é direto para o Imagination Campus, para os funcionários que trabalham para isso, né? Bacana, aí depois que vocês se identificaram nisso tudo, entenderam o tamanho disso, aí veio a paixão pela Disney. Rodrigo tá falando aqui para mim, falou aqui para nós aqui nos bastidores que a primeira vez dele em Orlando foi em 2011. Provavelmente quando você foi fazer a sua apresentação, Rodrigo? Foi, 2011 foi a nossa primeira vez. Na verdade, em dos 2011... dois, a apresentação dos dois. Isso. Nesse ano, em 2011... Não, eu participei também da apresentação na Universal. E foi assim, a Bruna, na época, ela até falou que a gente era menor de idade, mas eu não sou tão novinho assim. Foi mal. Eu não era. Eu era. Ela era menor ainda, ela tinha 17, mas eu já tinha 23.
E aí os nossos pais, quando viram a oportunidade, falaram assim, não, vamos fazer essa viagem junto com o estúdio e tudo. Só que os meus pais não puderam ir nesse ano, eles foram só no outro ano que a gente foi, e aí eu fui com ela. E aí foi assim, eu fui aquela coisa de... não pensei em ir pra Disney, mas já que apareceu a oportunidade, vamos lá. E foi o primeiro ano. E a partir dali foi como eu estava comentando, eu me apaixonei completamente pela estrutura, pelos parques. Comecei a estudar mais, como eu já estava formado na época e já estava trabalhando mais para o lado do marketing e da comunicação empresarial. A Disney já estava muito nos meus... tanto no meu estudo de pós-graduação na época, eu já estava estudando muito sobre isso. E quando eu conheci os parques, assim, a minha cabeça abriu. E aí eu comecei a consumir todo tipo de conteúdo que aparecia. E aí foi, quando a gente foi a segunda vez, a terceira, a partir da quarta vez a gente já sabia que a gente queria fazer alguma coisa. Só que faltava aquele empurrão, assim. A gente falou, a gente não vai sempre, a gente costumava ir de 2 em 2 anos, como é que a gente vai produzir conteúdo estando longe? Ainda estava tudo muito começando, a gente foi adiando essa vontade, foi escondendo essa vontade. Isso porque os nossos amigos em volta falavam assim, mas vocês gostam tanto, faz para registrar. E a gente ficava assim, não, mas só para registrar de 2 em 2 anos? Não vai fazer muito sentido, assim. E aí veio, nós fomos em 2018, e o nosso plano era ir em 2020. E aí, em 2020, a pandemia começou, tudo aconteceu. A pandemia começou, faltava 2 semanas para a nossa pra viagem. gente ir. 2 a 3 semanas. Mas vocês não conseguiram embarcar, porque depois, acho que, se não me engano, fechou a fronteira, certo? Exatamente. E aí nós ficamos... A gente recebeu a notícia de que a fronteira estava fechando, a gente estava ensaiando para ir. Já estava com tudo Nossa pronto. Senhora. E aí parou tudo, e aí foi aquela coisa que eu acho que muita gente que está assistindo a gente passou, que nós tivemos essa viagem específica de 2020 adiada por 4 vezes. E a gente, assim, além da ansiedade de adiar a viagem, tinha ainda a questão da apresentação da Disney junto, falando, não, a apresentação de vocês vai ser o ano que vem, e aí... Porque ninguém sabia exatamente como que as coisas iam andar, né? Enfim, fomos de novo no ano passado, em abril de 2022. Depois que as fronteiras abriram, a gente refez ali todo o planejamento e fomos. E aí foi quando a gente teve o ano passado foi muito especial para a gente, porque até por conta desse período, a gente teve muito tempo de planejamento e, assim, um privilégio muito grande também de eu estar trabalhando, ela também, a gente conseguiu planejar e replanejar essa viagem. E a gente falou, beleza, a gente vai com um grupo em abril, mas era meu sonho já há muitos anos conhecer a Califórnia, o berço onde todo mundo conhece, onde tudo começou, e aí era o ano da D23 Expo também, que, para quem não sabe, o maior evento de fãs Disney do mundo, que acontece de 2 em 2 anos lá na Califórnia. E aí a gente falou, vamos na D23. Então a gente estava ali na cabeça com 2 viagens no ano, uma em abril e a outra na D23 em setembro. Aí foi quando a gente se olhou e falou, agora, a gente precisa criar um Instagram, a gente vai ter conteúdo para fazer, vamos começar. E aí o Pedrote pela Disney começou em abril do ano passado. Incrível, nós vamos falar mais sobre o Pedrote pela Disney. E hoje vocês trabalham com o que especificamente? Vocês trabalham... eu sei que vocês se dedicam, né, uma boa parte do tempo de vocês fazendo conteúdo Disney, estudando Disney, trazendo muita coisa Disney. Então, assim, não tenho dúvida que vocês dois já viraram grandes influencers aí da marca. Mas fora isso, vocês têm alguma atividade em paralelo? Vocês trabalham com o quê? Eu já entendi que a profissão do Rodrigo é bem corporativa, inserida muito no marketing. Inclusive porque ele é muito bom nisso. Mas vocês estão trabalhando com o que hoje? Atualmente eu continuo trabalhando na área... Na verdade, eu migrei um pouquinho da área do marketing, eu fui muito para a área da tecnologia, foi um movimento aí, principalmente durante a pandemia, que aconteceu muito. Então, hoje eu trabalho como Product Manager, que é um gerente de projetos de tecnologia no mercado, e continuo trabalhando com isso já há alguns anos. Então, é o meu tempo... Enquanto eu não estou fazendo conteúdo lá no Instagram, eu estou trabalhando com projetos. Acontece. Eu dou aula de dança, eu continuo dando as minhas aulas, eu dou várias aulas pelo dia no Estúdio DNA mesmo, que foi onde eu cresci e aprendi tudo que eu sei. E eu tô trabalhando lá e com o Instagram, porque o Instagram, para quem não tem dá um trabalhinho. Incrível, incrível. E agora então, que a gente está começando alguns projetos aí com o Instagram também. A gente está começando a trazer algumas coisas a mais aí para quem acompanha a gente. E eu tô super ansioso para a gente entrar nisso, mergulhar nisso aí de cabeça. Pedrote pela Disney,
atingiu a marca de 10 mil inscritos essa semana. Uma marca incrível que precisa ser comemorada muito. Acredito que vocês são duas pessoas extremamente gratas por isso. Me conta mais, gente. Me conta sobre essa marca, se vocês esperavam isso, se não esperavam. Quais são os planos para o futuro, para daqui 5 anos, 10 anos? Vocês pretendem abrir uma agência própria? Querem se voltar totalmente para o universo Disney? Não? Vamos falar um pouco, vamos mergulhar aí dentro do universo do Pedrotti pela Disney. Vamos lá. Nossa, essa semana foi muito especial pra gente. Quem tá acompanhando a gente, quem acompanha a gente no Instagram, viu a festa que a gente fez. A gente estava aguardando seguidor a seguidor, assim, olhando, fazendo a contagem. Quando a gente atingiu a marca de 10 mil seguidores na quarta-feira, e foi alguns dias antes do que a gente imaginava, a gente já estava olhando ali, fazendo algumas projeções, a gente vai chegar, e aí quando chegou, a gente fez uma comemoração, o post comemorativo nem estava pronto ainda, mas a gente precisava muito agradecer. E assim, para a gente é uma marca muito, muito, muito importante. A gente sabe o quanto quem produz conteúdo para o Instagram, produz conteúdo para a internet, você sabe bem disso também, é um trabalho que a gente faz com muito prazer, porque a gente ama muito o assunto que a gente trata e que a gente lida, mas é um trabalho muito grande, um trabalho de formiguinha. E quando a gente começou, a gente não tinha grandes pretensões, assim, claro que a gente brincava, falava assim, nossa, imagina quando a gente tiver 10, 15, 20 mil seguidores, mas a gente sabia que isso ia demorar e a nossa intenção inicial era realmente compartilhar a nossa viagem por um canal que não fosse só o nosso pessoal. E aí a coisa começou a acontecer e a gente começou a perceber que a gente queria levar à frente quando a gente foi para a Califórnia e os números começaram a subir. E aí a gente começou, quando a gente estava na Califórnia em setembro do ano passado, a gente estava com 800 seguidores. E aí eu acho que, vou deixar a Bruna falar também, mas acho que quando foi em novembro, dezembro do ano passado, a gente foi, quando virou a chave, assim, a gente se olhou e falou assim, vamos para Orlando em janeiro, porque surgiu uma oportunidade, mas vamos produzir conteúdo, vamos fazer esse negócio virar. E aí, dentro da gente, a gente começou a fazer conteúdo, produzir conteúdo. A gente tem, quem segue a gente lá, a gente tem reels todos os dias, sem falhar, com dicas, com percepções nossas, com vídeos emotivos, bobinho, tudo que a gente ama naquele universo tá lá. E essa semana foi assim, quando você fez o convite, a gente falou assim, vai coincidir, porque a gente vai comemorar ao vivo com o pessoal, porque é realmente muito, muito importante pra gente. A gente ficou muito feliz mesmo. Porque eu acho que quando a gente começou, a gente abriu o Instagram, resolveu o nome e essas coisas, e a gente chamou só os nossos amigos, mandou cada um para os grupos que tinham, e aí, sei lá, surgiram 300 seguidores, a gente foi viajar com uns 300 seguidores. E a gente falou assim, tá, a gente vai compartilhar aqui o que a gente tem, e vamos fazer um reels ou outro, umas dicas ou outra, para compartilhar a viagem do nosso jeito. Uma viagem simples, assim, né? Tipo, de gente como a gente, não era um negócio arrumadinho, que muita gente às vezes compartilha, a gente adora, a gente consome conteúdo Disney o tempo todo, mas às vezes é muito, muito engessado, e a gente queria compartilhar do nosso jeito. Vamos compartilhar. A gente nem sabia falar para a câmera direito, então era do nosso jeito mesmo. E aí, quando a gente chegou na Califórnia, chegou os 800 seguidores, eu olhei pro Rodrigo e falei assim, cara, 800 pessoas é muita gente, eu acho que se elas aparecerem aqui na minha frente, eu não sei falar com elas. Porque eu não sou muito de falar em público, assim, para um auditório cheio. Eu fiquei assim, cara, são 800 pessoas me assistindo mesmo? Isso é real? E aí a gente pensou nisso, vamos criar conteúdo, e a gente foi para lá em janeiro, a gente ia para os parques e batia mais de 100 stories todos os dias. Porque a gente ficava gravando cada detalhe, cada coisinha, salvando cada vídeo para poder planejar e fazer o negócio funcionar. E o pessoal acompanhou. E aí foi aí que a gente ligou a chave e falou, gente, o pessoal tá gostando da forma que a gente fala, gosta da nossa relação, muita gente fala... No início as pessoas confundiam muito se a gente era um casal, e depois quando o pessoal começou a entender que a gente era irmão, eu acho que isso gerou uma identificação muito legal com a gente e com as famílias que estavam indo. São muitas famílias que interagem com a gente. A gente tem seguidores que a gente conhece pelo nome, e a gente tem muito orgulho de falar isso, porque assim, é uma relação, e aí vai para o meu lado marketing, que é orgânico. Hoje eu estava olhando os nossos números, eu compartilhei com alguns amigos, eu falei, a gente não leva a sério
mas o alcance que a gente está tendo, as pessoas que a gente está falando, o engajamento que a gente consegue, de pessoas que vêm procurar a gente para tirar uma dúvida, a gente leva isso muito, muito a sério. E aí eu acho que as pessoas percebem isso. Assim, por mais que seja uma diversão, porque a gente ama falar sobre isso, a gente tem noção também da responsabilidade que é colocar um conteúdo no ar para uma pessoa que está planejando uma viagem que não é barata e que muitas vezes vai ser uma viagem única e que é o sonho daquela família. Então, a gente leva isso muito a sério, a gente entende a responsabilidade e o peso só não é maior porque a gente ama muito. E é aí que eu entro na parte da sua pergunta, que é o que a gente imagina para frente. Agora, a gente quer crescer. A gente quer crescer, a gente quer ajudar mais pessoas. A gente está aí construindo, como a Bruna falou, tentando expandir os horizontes além do Instagram, porque muita gente pede outros canais para a gente, se a gente vai fazer um canal no YouTube, se a gente vai fazer outros formatos de conteúdo, e esse, por enquanto, ainda não é o nosso caminho imediato. Mas a gente quer crescer o Instagram, fazer com que essas pessoas que chegam ali para a gente recebam sempre o melhor conteúdo possível. E aí sim, se a gente puder ajudar mais e expandir, se as pessoas tiverem interesse em falar com a gente fora desse ambiente, aí é quando a gente começou, no mês passado, agora em outubro, a conversar com algumas famílias separadamente e criar aí um modelo de consultoria, de mentoria de viagem, para poder ajudar a criar mais. esse sonho mesmo. Porque a viagem para Disney é um sonho muito grande. A gente, esse ano, principalmente, recebeu muitas mensagens de pessoas que foram, voltaram e mandaram mensagem pra gente assim, cara, a gente seguiu algumas dicas dos rios de vocês e a nossa viagem deu certo por causa disso. E isso é muito bom, é muito gratificante. E aí a gente percebeu que, tipo assim, cara, a gente tá ajudando as pessoas de verdade. Não é uma deixou brincadeira. De ser um hobby. Assim, não deixou de ser um hobby, mas virou além do hobby. E aí a gente falou assim, a gente pode ajudar mais algumas pessoas, porque é muita coisa, muito detalhe. Uma viagem para Disney não é só uma viagem para Disney. Tem todo um planejamento em volta. E a gente falou assim, a gente pode ajudar mais as pessoas que querem que a gente ajude mais, que gostam da gente. Você sabe que eu escuto vocês falando e eu me lembro quando... Hoje nós somos muito fortes, assim, muito fortes. Nós ainda estamos aprendendo no YouTube. Hoje nós estamos com aproximadamente 9.500 inscritos, algo do tipo. E eu me lembro quando nós começamos lá atrás, há 4 anos, que era 100, 200, e a gente ia comemorando a cada... Né, a cada cronômetro, a cada gap você comemora 2, 3, 4. E aí, eu ouvindo aqui o Rodrigo falar, e ele fala dessa questão de que o hobby acabou virando uma coisa séria, e eu corroboro com isso, porque quando a gente fala sobre uma marca no YouTube, no Instagram, e nós falamos por amor, porque a Disney jamais vai nos pagar por isso, a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande, um cuidado muito grande, porque, por exemplo, hoje vocês entram na casa de 10 mil pessoas, já pararam para pensar? Todos os dias, a cada Reels, a cada Stories, a cada post, vocês entram na casa de 10 mil pessoas. E aí, a responsabilidade é uma responsabilidade ambígua, né? Como eu posso dizer, porque não é uma responsabilidade só com a marca Disney, né? Porque a marca Disney, você falar sobre Disney é uma grande responsabilidade. E quando a gente é influencer sobre Disney, a gente fala sobre Disney, a gente tem que ter, de fato, propriedade para falar. A gente tem que ter essa noção daquilo que a gente está falando, e vocês têm muito bem, né? Tanto pelos históricos, assim, como tudo começou. Não é só uma responsabilidade para falar da marca Disney, mas é também uma baita responsabilidade para quem você vai falar. Porque como o Rodrigo acabou de falar, às vezes você está falando para uma pessoa que sonha em conhecer a Disney, que nunca saiu do Brasil e que ainda está naquele paradigma de o quanto é difícil, será que eu vou? Será que eu vou conseguir? E até aquelas pessoas que são passageiros frequentes, que estão lá a todo momento, que você sabe que se você falar uma besteira aqui, a pessoa conhece, ela vai te falar, não, peraí, não é por aí. Então, a responsabilidade é muito grande. E eu quero dizer aqui que, assim, desde que eu conheci vocês, e eu venho acompanhando o Instagram de vocês, a cada post e tal,
eu fico assim, pelo tempo, né, que vocês começaram nesse universo para agora, eu fico um pouco espantado pela propriedade que vocês falam, né? E pela forma com qual vocês falam e como vocês colocam, e com assim uma veemência sobre aquilo que vocês falam, uma responsabilidade muito grande. Eu acho isso muito legal e mostra o conhecimento que vocês vêm investindo ano após ano nesse negócio de trazer isso à tona. Então, parabéns. Quero parabenizar vocês dois pelos 10 mil inscritos. Que esses 10 mil virem 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil, o céu é o limite. Só que eu acho ainda que vocês estão escondendo algum jogo de mim. Não tenho muita pretensão para o futuro, a gente não tem muita ideia. Ah, Rodrigo, por favor, vai, vamos colocar os pratos na mesa aqui, vai, Rodrigão. Até porque a gente já falou com os nossos seguidores também, quem segue a gente sabe. Primeiro, obrigado, Felipe, pelas palavras. A gente fica muito feliz de ouvir isso, porque cada Reels que a gente faz, ele tem a nossa cara, ele tem o nosso texto, ele tem as nossas imagens, ele tem o nosso trabalho ali. E a gente tem muito orgulho disso. Assim. Quando a gente olha para o que as pessoas retornam, a gente tem muito orgulho mesmo. Agora, para frente, falando de futuro... Agora aí, sem me enrolar, agora você fala a verdade. Pode deixar. Não, vamos lá. Por enquanto, assim, falando claramente, a gente não tem a pretensão de se tornar uma agência de viagens nesse momento. A gente até se especializou para isso. A gente tem feito, desde que a gente resolveu colocar esse conhecimento que a gente tem para jogo, além de treinamentos Disney que a gente já participou e de idas e viagens que a gente fez investimentos, a D23 no ano passado, tudo que a gente foi se especializando, a gente chegou a fazer especializações para abrir uma agência, para se tornar guia. Então, a gente tem esse conhecimento e a gente usa muito isso nos nossos conteúdos. Mas a abrir uma agência de viagens ainda não está nos nossos planos. Muita gente pergunta, a gente indica algumas parcerias, a gente ajuda a pessoa e direciona a pessoa na viagem. E foi a partir daí que a indicar a Travel Guide Orlando, hein? Olha aí. A gente começou a fazer isso um pouquinho depois que a gente criou, e aí agora, de fato, o que a gente pensa, assim, como o futuro do Pedrotti pela Disney, além de manter isso, a gente tem um maior cuidado de falar, a gente falou isso em live com os nossos seguidores, para quem estava lá, o perfil do Instagram não vai mudar nunca. Até porque a gente tem muito um cuidado das pessoas que vêm falar com a gente, falam assim, a gente adora a forma que vocês falam, e a gente adora mais ainda porque vocês estão trazendo um conteúdo de qualidade gratuito para a gente. E isso não vai mudar, é uma promessa, é um compromisso nosso. O que a gente vai fazer é realmente tentar expandir, e não dá para expandir muito pelo Instagram quando a gente está lidando com 10 mil pessoas, e até bem mais quando o Instagram entrega os nossos conteúdos, que tem níveis diferentes, viagens em datas diferentes, conhecimentos diferentes. E aí, às vezes, uma caixinha de pergunta, a pessoa pergunta uma coisa tão específica, tipo, sei lá, que hotel eu vou ficar? Não sei. Tem tantas variáveis. Porque eu não sei o perfil da sua viagem, eu não sei quantas pessoas vão com você, eu não sei se você tem criança, se você não tem, se você tem orçamento para alguma coisa mais cara, se você não tem. E eu sempre falo isso aqui na agência, por exemplo, quando a gente vai fazer um planejamento de uma família, a gente geralmente faz uma reunião que nós chamamos de reunião de onboarding, justamente para quê? Para que a gente faça uma entrevista com todos os membros da família, papais, mamães, titios, titias, vovós, vovôs, a criançada, porque é importante a gente ter essa coleta de skill, essa coleta de profile, para a gente ter os gostos, os estilos, para planejar algo que atenda tudo, né? Então não dá, às vezes as pessoas pensam que é muito simples, né? É uma resposta pronta, né? É uma resposta pronta, e não é, né? Não é, porque na maioria das vezes não é. Justamente por essa responsabilidade que nós temos de querer, né? A gente tem aquela coisa da Disney enraizada de querer entregar a melhor experiência. E é isso que a Disney faz, de fato. É isso aí. A Disney, ela quer maximizar a tua experiência. Não é assim, você foi lá, pagou caro e pagou. Você quer maximizar a experiência. E eu entendo isso, porque isso acontece muito também. É muito normal isso acontecer. Mas eu acho assim, cara,
independente se vocês vão abrir uma agência ao futuro, não, apesar que, vou te dizer, viu, isso é um caminho sem volta para vocês, tá? A gente já percebeu. Já vou falar bem a verdade, isso é um caminho sem volta. A gente já percebeu. Pode aqui florear, não, nós não estamos pensando agora, mas pode ter certeza que em breve vocês vão sentir vocês vão ver que o negócio vai ser outro. O que a gente abriu agora para o pessoal, desculpa até te interromper, foi a possibilidade da gente expandir essas conversas. E aí a gente falou, a gente foi bem claro, e a gente já conversou com algumas famílias esse mês, né, colocando junto ali, conciliando com os nossos trabalhos paralelos, a gente abriu o formato de consultoria mesmo. Então, se alguém estiver aí assistindo, quiser conversar com a gente fora da caixinha de pergunta, fora do direct, que a gente faz questão de responder todo mundo, a gente está agora atendendo algumas famílias e a gente tem o maior orgulho de falar isso. Há um ano atrás a gente nem pensava nessa possibilidade, agora a gente já, porque a gente gosta muito, a gente sabe que a gente pode ajudar. Então, esse formato a gente já está fazendo, para não dizer que eu estou escondendo o jogo. E aí a gente, nessa conversa, a gente consegue conhecer o perfil da família e ajudar muito mais. Às vezes a pessoa só tem alguma dúvida, mas às vezes a gente não consegue tirar só genérico. A gente responde genérico numa caixinha, mas se você quiser um negócio mais a fundo, a gente conhece você e fala com você ali. Ou monta a sua viagem do zero, te ajuda a montar ali, te ajuda a... Desde o planejamento inicial até o roteiro. Que eu vou fazer... O próprio guiamento. Então, assim, a gente está ali aberto para receber as pessoas e ajudar com o que a gente puder fora do Instagram. Então, no Instagram, o conteúdo segue diário, do jeito que a gente sempre fez, com os nossos quadros ali nos stories, com os nossos reels. E fora disso, quem já está procurando a gente ali, quem quiser procurar, manda um direct para a gente, que a gente vai ficar feliz demais em bater um papo fora dali também. Agora, Bruna, eu quero voltar um pouquinho para a tua profissão, bailarina, né? Bailarina profissional da Disney aqui, né? Eu quero voltar um pouco aqui para esse projeto, né? Para esse projeto que é um projeto muito incrível, que a Disney faz em parceria com o teu estúdio de dança e muito provavelmente deve ter essa mesma parceria com outros estúdios extremamente competentes. Pelo mundo. Você acha que esse programa ele tem uma consonância, por exemplo, para ajudar muitas crianças, não crianças carentes, mas as crianças que têm pouca possibilidade, oportunidade, ter a inclusão social dessas crianças de classes mais pobres, que não têm a chance, por exemplo, de pagar um curso de dança? Você acha que existe essa possibilidade? Me conta um pouquinho, existe isso já? Tem um projeto, algo específico, que essas crianças elas podem entrar no teu estúdio e não sei, efetivamente, se é uma criança que tem um dom, a gente, né, toda criança tem um dom e eles são incríveis, e de repente levar uma criança dessa, por exemplo, para criar uma inclusão fora do país? Olha, eu acho que isso é até uma ideia muito legal. Lá no nosso estúdio, a gente tem um projeto para receber essas crianças que têm menos oportunidades. Às vezes a gente tem desconto para a escola pública, por exemplo, você consegue conversar e a gente tem, mas para a ida para a Disney a gente ainda não consegue, porque isso é uma viagem cara, né? Então a gente não consegue, não tem um patrocínio, não tem muita coisa. Mas eu acredito que alguns estúdios possam ter. A gente aqui em Petrópolis tem essa parceria com as escolas públicas para elas fazerem aula de dança, para a gente descobrir esses talentos, porque realmente vem de nascença, e você descobre um talento desse assim, não é numa aula, mas na viagem para a Disney a gente ainda não tem esse projeto, quem sabe aí no futuro, porque é uma ideia muito boa, inclusive. Você sabe que o Instituto Make-A-Wish, inclusive a Make-A-Wish Brasil, eles fazem um trabalho incrível, né? Não só para crianças portadoras de doenças terminais, crianças com menos oportunidade. Eu acho que pode ser de repente um canal em que pode existir aí uma consonância entre o estúdio de vocês e o próprio Instituto Make-A-Wish, para juntar forças e fazer com que isso aconteça.
Porque E eles têm projetos incríveis mesmo, né? Incríveis, A Make-A-Wish incríveis. tem. Rodrigo, incrível, cara, incrível. Eu até me arrepio quando eu falo. Nós fomos agora em setembro, quando eu não estou trabalhando, estou descansando. E eu estou descansando no mesmo lugar onde eu trabalho. Sobre isso. Orlando, né? Sobre isso. E agora fomos todo mundo, fomos com as crianças e tudo mais, e nós estávamos na fila do Ursinho Pooh. Na verdade, a gente estava no meet and greet com o Ursinho Pooh, que fica ali na fila da atração. E tava eu, e meus 3 filhos, tava eu, minha filha mais velha, minha filha do meio e o meu pequeno. E a gente viu no Instituto Make-A-Wish fazer um magical moment assim incrível. Era uma família e 2 crianças e uma bem magrinha, já na cadeira de rodas, carequinha e tal. E ela foi conhecer o Ursinho Pooh, que é o personagem preferido dela da Disney. Ela com a irmã e nossa, olha, foi cara, foi um magical moment incrível. Minha filha mais velha, que é chorona, começou a chorar. E eu aqui me segurando, né? Porque pai, sabe como é que é, né? Não vou chorar. Mas eu vou te falar, não é a primeira vez que eu acompanho o trabalho do Make-A-Wish, nós somos doadores também do Instituto. Eles fazem, assim, cada programa, assim, cara, incrível, incrível mesmo. E fica a dica aí também, né, para quem está nos assistindo, para quem vai nos ouvir, inclusive, você também pode contribuir com a realização de sonho dessas crianças. Sabe que o Instituto Make-A-Wish aceita doações a partir de R$30, gente. R$30 por mês. Não é Qualquer um pode ajudar, né? É um Big Mac, não custa nada. Exatamente. Né? E esses R$30, ele faz uma grande diferença na realização de sonhos. Então, fica a dica aí, Instituto Make-A-Wish. Falo do Instituto, falo muito, falo com prazer, falo com muita honra, porque é muito incrível. Eles Rodrigo, são incríveis mesmo. Diga aí. Agora eu aprendi a falar seu nome, né? Porque Pedrote pela Disney, o cara era Pedro pra cá, Pedro pra lá. Cadê a Bruna, Pedro? É normal. E olha, é engraçado, porque muita gente manda mensagem com a gente, Pedro. Às vezes a gente corrige, às vezes eu não corrijo. Vou ser sincero, desde criança. É muito comum, né? Meu nome, Rodrigo, para minha geração é um nome comum, então eu sempre fui chamado pelo sobrenome. Então muita gente achava que o meu nome era Pedro mesmo. Então me chamavam de Pedrote, Pedro. Quando a gente abriu, a gente nem pensou, a gente colocou o nosso nome e a gente começou a ver, gente, todo mundo chama a gente de Pedro. A gente sempre recebe uma mensagem Pedro. Sempre tem uma. Pessoas próximas. Então, assim, não nos incomoda de jeito nenhum. Mas é engraçado, porque às vezes as pessoas respondem um story meu chamando de Pedro. Eu fico assim, moço, o que você... Como assim? Ô, Pedrão! Obrigado pelo Reels! Mas Pedrote, esse nome é o quê? Italiano? É italiano. Espanhol? Italiano. É italiano. Do nosso avô, nossos avós Pedrote. são italianos. É isso aí. Vovô e vovó italianos. Isso aí. Isso aí. São italianos. Pedro. Brincando, agora é brincadeira. Sem problema. Rodrigão, Bruna, qual é a próxima viagem para o mundo mágico agora? Olha, a gente tá planejando, a gente ainda não divulgou, porque a gente não tem uma data exata. A gente quer que seja. Vai ser em primeira mão aqui mesmo. E quem tá assistindo a gente aqui não sabe dessa informação. A gente não falou isso pra ninguém, a gente só falou que tava planejando. Mas provavelmente a gente quer muito fazer agora no início do ano. A gente não sabe ainda se janeiro ou fevereiro, a gente ainda está vendo aí as possibilidades da gente conseguir ir, para a gente poder estar lá, atualizar nosso conteúdo. A gente já queria ter ido agora no final desse ano. Muitos seguidores, inclusive, queriam que a gente fosse para ver o Natal, mas é uma época que a gente não consegue, é difícil a gente conseguir conciliar, principalmente o trabalho da Bruna, que é uma época de muitas apresentações, e ela trabalha não só as apresentações do estúdio, mas o estúdio se apresenta em várias apresentações de Natal aqui na cidade, então ficou complicado. Então, assim, a nossa intenção é que seja no início do ano, e o ano que vem também, ao que tudo indica, o estúdio vai de novo se apresentando. E então, a gente vai pro ano que vem tem muito conteúdo aí pela frente. Claro, né, Bruna? Imagina que não vai. Agora, eu quero... será que a gente consegue fazer, se vocês forem em fevereiro, será que a gente consegue fazer um talk show lá do Magic Kingdom? Olha! A gente fazer
Já imaginou a gente fazer essa brincadeira? Ou no Disney Springs, né? O que vocês acham? Eu acho ótimo. Eu acho maravilhoso. Eu acho que ia ser incrível. Seria incrível. A gente, quando vai com um grupo, a gente tem algumas... A gente fica com os horários um pouco apertados, tanto que normalmente a gente fica um pouco depois. Mas quando a gente vai para produzir conteúdo, a gente está lá para mostrar tudo. Então, acho Se que a seria gente uma estiver lá ideia... e você estiver lá... Seria a gente incrível. pode fazer online Imagina. também. Não tem problema nenhum. Não, mas aí a gente está lá, a gente faz um oba-oba junto, todo mundo. Nossa, Imagina a gente no dia... maravilhoso. Nossa, seria incrível. Gostei dessa ideia, hein? Vamos amadurecer isso aí. Demorou, eu quero o cronograma de vocês saindo daqui, hein, nos bastidores, hein? Pode deixar. Muito bem, gente, muito bem. Parabéns aí pela iniciativa de trabalhar com essa marca tão incrível que enche os nossos corações, né? Eu sou um cara muito fã do Walt Disney, fã das suas frases, fã da sua concepção. Como o Walt Disney sempre fala, né? Se você pode sonhar, você pode realizar. Só depende da gente. Um homem que construiu um império com um rato. Um homem que construiu um império falindo mais de 3, 4 empresas, dormindo na rua, comendo comida do lixo, pegando comida do lixo, né? Então você vê como o ser humano precisa quebrar o paradigma de que eu não consigo, eu não posso. Você pode, você deve. Tudo, eu costumo dizer, gente, que tudo que acontece com a gente é o reflexo das nossas atitudes, né? Acho que a oportunidade está dada por Deus. Se você respira, se você abre os olhos, se você tem força para trabalhar, se você tem força para vencer, você tem força para realizar. Tá vindo chuva aí, hein? Deu para ouvir daí? Acabou de Opa. dar um trovão. Acho que a chuva de São Paulo tá chegando no Rio. Eu mandei a produção instalar câmeras e escutas dentro aí da casa de vocês, pra gente conseguir captar os próximos planos aí do Pedrotti pela Disney. Ah, tá. Olha aí. Tá bom. Mas olha, você falou uma coisa agora que, falando um pouco das frases do Walt, da história dele, para quem está assistindo a gente e não conhece, ou está planejando uma viagem para Disney, se você não conhece a história do Walt, eu recomendo fortemente que você assista. Escolha um documentário, leia algum livro com a história dele, porque, olha, ele virou nosso ídolo, assim, não só por tudo que a gente conheceu da Disney, mas pela história da vida dele. Um cara que, de fato, criou um império, mas ele criou um império pensando na família, pensando em realização de sonho, criando um universo que a gente hoje, quando chega nos parques, e é aí que a gente se impressiona mais, tá ali. Tem a cara dele, tem o jeito dele, da família dele. Então, assim, quem tiver a oportunidade de buscar esse conhecimento vai se apaixonar ainda mais. E mais, assim, a viagem vai se tornar ainda mais especial. Porque você andar no Magic Kingdom em Orlando ou na Disneyland da Califórnia, em cada parque a gente relaciona cada ponto da história, a gente relaciona cada dica. É muito mais do que um parque de diversão, tem muito mais a oferecer, e quem está ligado nisso faz o dinheiro render mais, porque não é uma viagem barata, mas faz a viagem se tornar extremamente especial. Então, assim, quando você falou ali, eu falei, nossa, é muito importante conhecer um pouquinho a história dele. A gente é muito entusiasta disso, acho que as pessoas que seguem a gente veem isso. Está nos nossos stories, está nas nossas dicas. Tem as dicas práticas lá também, de como que eu faço isso, como que eu faço aquilo. Tem muitos detalhezinhos da viagem, mas além disso tem muito mais para aproveitar. Então... E eu acho que até quem pensa em ir para Disney, mas acha que nunca vai conseguir realizar isso, é uma boa história para você ver, para você conhecer, porque ele construiu tudo do nada. Porque ele fez um grande império falindo o tempo todo, como você mesmo disse. Sim. Então, sim, assim, ele conseguiu tudo o que ele conseguiu sonhando. Então, mesmo para quem acha que o sonho de ir para Disney está muito longe, não tá. Continua sonhando que você vai conseguir. Isso aí. Com certeza, com certeza. Gente, obrigado pela oportunidade de conversar com vocês, de conhecer vocês. Vocês são 2 irmãos incríveis. Parabéns mais uma vez pelo trabalho, parabéns pela meta alcançada, pela primeira meta alcançada dos 10K. Tenho certeza que vai virar 20, 30, 40, 50. O trabalho de vocês é incrível, parabéns. Continuem assim,
nessa humildade, seriedade, sinceridade, nesse carisma que vocês têm de passar, né, de passar o conhecimento para frente, de mostrar para as pessoas que ainda não conhecem, de ainda, sabe, criar forças e expectativas na vida das pessoas que ainda sonha e precisa continuar sonhando para realizar. Parabéns, obrigado pela oportunidade de entrevistá-los. E eu quero trazer vocês, já fica aqui o meu pré-convite, nos nossos podcasts, o Rádio Diz Podcast com o Thiago Toshio. Agora, no final do ano, em dezembro, nós vamos fazer uma maratona só de entrevista diretamente do estúdio local. Será incrível, fica aí o meu convite para vocês. Quero trazer vocês também no W The Magic, que é o podcast que eu falo com a Andresa. A gente sempre fala assuntos específicos, então tem muita coisa para falar. Tem Hidden Mickey, tem sobre a sociedade secreta da Disney. A gente sempre desbrava todo o universo e é muito legal porque a gente consegue, sabe, vai revirando a caixa de Pandora e é muito gostoso. Sempre tem alguma coisa. Sempre tem alguma coisa para falar. Gente, obrigado mesmo, viu? Obrigada a você pelo convite. A gente ficou muito feliz de receber esse convite essa semana aí. Especialmente essa semana. A gente ficou mais feliz ainda que a gente falou assim, podemos comemorar. Vamos comemorar lá. É isso. Parabéns. Obrigado aí por ter não só convidado a gente, mas eu sei que você olhou o nosso conteúdo. O pessoal que está assistindo a gente, que vai assistir a gente no podcast, muito prazer. A gente está adorando conhecer cada vez mais gente. Como você falou, tem muito assunto. A gente vai adorar os convites. Pode considerar aceito já. A gente vai se acertando, porque quando a gente começa a falar de Disney, pra gente é como a gente sentar aqui, igual a gente está conversando, ou sentar numa mesa de restaurante, de bar, para bater papo, porque são muitos assuntos. A gente já vai participou, surgindo na cabeça. Surgindo. A gente já participou para falar só do Magic Kingdom, dos clubes, dos cruzeiros. Nossa, tem um universo tão grande que vai abrindo a nossa cabeça, é a nossa paixão mesmo. Então, quem ainda não conhecia a gente, segue a gente lá no Pedrote pela Disney, a gente bate papo todos os dias, a gente aparece todos os dias, a gente até brinca com os nossos seguidores que tem alguns que favoritaram lá para ver os stories e falam, gente, você não cansa da nossa cara, não? Porque todo dia a gente está aqui falando. Sempre tem alguma coisa que a gente aparece, a gente gosta de manter essa coisa mais próxima. E a gente não quer perder essa identidade nunca, né? Exatamente. Principalmente porque... É isso. Principalmente porque as pessoas conheceram a gente assim. Então, assim... E olha, continuem assim, viu, Rodrigo? Continuem assim, porque eu sempre falo, a humildade, o pé no chão é o que nos move, cara. Continue sempre assim. 10 mil, 100 mil, 500 mil, vai vir 1 milhão para vocês. 3 milhões. Se vocês Amém. Continuarem com esta essência, não mudem nunca. Parabéns mais uma vez, tá bom? Obrigada. Pode deixar. Obrigado, Felipe. Valeu mesmo. E aí, gente, gostaram dessa live? Gostaram desse vídeo? Essa live vai virar um vídeo editado logo em breve aí no YouTube. Se gostou, deixa aquele like aí. Não esqueçam de seguir Pedrote pela Disney. Chame o Rodrigo, pode chamar ele de Pedro, ele não liga. Não tem problema. Chame a Bruna também. Siga Pedrote pela Disney. Eu vou deixar aqui na resenha do podcast, aqui na descrição, embaixo no vídeo, o Instagram deles, o contato para vocês seguirem. Eles também fazem uma consultoria por fora. Então, é bom sempre você ter um contato deles. São pessoas incríveis, especialistas Disney, tá bom? Muito obrigado para vocês que nos assistiram, que nos acompanharam nessa live. Para você que está assistindo esse vídeo agora, um forte abraço, uma excelente semana e have a magical day. Tchau, tchau!